Olá, família, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Primícias do Casamento. Hoje vamos fazer mais um vídeo com um tema muito legal para a gente trabalhar, a gente estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais. Mas antes de a gente começar, aquele pedido de sempre. Aperta o sininho, envia para os amigos, curte e se inscreva no nosso canal. Falando disso, sem mais delongas, o tema de hoje é: o adultério não é o problema. Calmem, não fiquem nervosos, a gente vai explicar sobre o que nós estamos falando. A grande, esmagadora maioria dos casamentos se acabam ou sofrem com adultério. Muito mais gerado, pelos homens, é a maior parte, não que as mulheres também não adulterem, mas os homens acabam adulterando muito mais, e a gente tem aí um monte de mulheres tristes, magoadas, feridas por causa do adultério, e de fato o adultério fere, machuca e destrói muitas dessas mulheres. Mas por que então que eu estou dizendo que o adultério não é o problema? Porque o adultério é simplesmente a febre de uma doença. É aquilo que faz com que algo chame atenção, faz com que eu olhe para aquele problema. Quando alguém é adoentado, ela tem febre, a febre ela demonstra o quê? Uma inflamação que tem dentro do seu organismo. E quando nós vamos fazer um exame mais aprofundado, a gente vai descobrir que ainda bem que o meu bebê teve febre, ou ainda bem que nós tivemos febre, porque na verdade o diagnóstico da doença é muito mais profundo e muito mais grave. Mas aquela febre me chamou a atenção. Assim é o adultério dentro de um casamento. Quando acontece o adultério, acontece uma grande explosão nesse casamento. Acontece um grito, acontece uma bomba que explode nessa casa. E é um grande erro nós colocarmos todo o nosso foco, todo o nosso pensamento naquele momento do adultério. O adultério precisa ser tratado, precisa do pedido de perdão, precisa da restituição desse ato. Sim, isso tudo precisa acontecer. Nós precisamos cuidar desse caso. Mas se nós não cuidarmos das feridas mais profundas que levaram essa pessoa a adulterar, seja um homem ou seja essa mulher, provavelmente, quase que 100% de certeza, que isso provavelmente vai acontecer de novo. Vai acontecer mais uma vez num futuro não tão distante. Por isso que nesse momento de separação, de restauração de um casamento, nós precisamos trabalhar as bases mais profundas do que levou esse casal a chegarem num momento tão doloroso da sua vida conjugal. Para isso, eu quero mostrar para vocês parâmetros bíblicos que nos fazem chegar a esse entendimento. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que eu estou querendo mostrar com essa passagem bíblica? Que as obras manifestas da carne é que me levam ao adultério. Logo, eu vou perceber que este homem ou esta mulher que adulterou, muito antes de adulterar, ele já vinha dando estes frutos, que são obras da carne. Ele já vinha lidando ali com a imoralidade sexual, ou seja,
com alguns desejos que são contrários à Bíblia, visualização de vídeos pornográficos, conversas e linguagem que não condiz na boca de um cristão, excesso de ciúme, gerando discórdia, brigando, já não sendo mais tão amante da paz, se irando com muita facilidade, começando a tomar atitudes egoístas, como ficar sozinho, querer sair sozinho, falas como eu preciso ser feliz, nós temos o direito de ser feliz, nem tudo é assim não, isso não é bem desse jeito, questionando muitas vezes o que a Bíblia diz. E a gente vai perceber que isso é um caminho a ser percorrido. E no final dele, o que nós vamos ter é a destruição do casamento. O adultério acaba revelando a nós o estado dessa alma, que é uma alma que está se perdendo, que é a alma que está se afastando de Deus. E tudo aquilo que se afasta de Deus só pode gerar confusão, não pode gerar um fruto bom no final das coisas. O resultado de um adultério é alguém que vive sem Cristo. E aí talvez alguns de vocês escrevam, né, no chat, questionem ou perguntem, mas o meu marido era pastor, o meu marido era cristão, o meu marido era um líder na igreja, o meu marido é crente. E eu vou responder assim para você: sim, a maioria faz isso. O fato de nós estarmos dentro de uma denominação religiosa não nos faz cristãos, não nos faz salvo, não nos faz liberto da nossa carnalidade. Para isso, nós precisamos de Cristo em nós. Para isso, nós precisamos morrer para as nossas vontades. Para isso, nós precisamos obedecer a todos os mandamentos de Cristo. Para isso, nós precisamos renunciar o nosso querer, a nossa vontade. E isso é individual. Isso nenhuma religião vai nos dar. Porque isso quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. É uma relação individual com Deus. É uma relação individual com o Espírito. É uma caminhada que é nossa com Deus. Isso independe da placa da igreja, independe da denominação, independe de onde você caminha e com quem você caminha. Porque a relação com Deus ela é única, ela é inseparável, ela é totalmente individual. E um cristão, ele tem características. O próprio Senhor nos deu cada uma delas. O fruto do Espírito está lá para que todos nós cheguemos nele. Assim como são as características do amor, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O que leva ao adultério é alguém que vive a partir do seu desejo, das suas vontades. E quando nós fazemos isso, a gente infringe os dois principais mandamentos. E quando a gente infringe esses dois mandamentos, a gente infringe todos os outros. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 22, do 37 ao 40. É aquela passagem onde os fariseus tentam, fazer uma pegadinha ali com Jesus, e eles perguntam: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele continua dizendo assim: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se eu não cumpro esses dois mandamentos, não adianta de nada eu cumprir todos os outros. E aí eu te pergunto, é possível
amar a Deus sobre todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo, e ser egoísta? É possível amar a Deus e ao meu próximo e adulterar? É possível amar a Deus e ao próximo e querer o mal de alguém? É possível amar a Deus e ao próximo e não amar a minha esposa? É possível amar a Deus e ao próximo e cobiçar algo de alguém que não me pertence? Você já deve ter chegado à conclusão que a resposta é não. E se a resposta é não, o que eu preciso de verdade para não adulterar, para ter um casamento restaurado, antes de qualquer coisa, é restaurar a minha vida e a minha comunhão com o Senhor. Buscando conhecer os seus princípios, a sua base. Buscando conhecer o que é o amor. Buscando conhecer quais são os frutos do Espírito e começar a aplicá-los na minha vida. O que um cristão faz pelos seus inimigos? O que um cristão faz pela sociedade? O que um cristão deve fazer por quem ama? Eu estou agindo como de fato um verdadeiro cristão? O meu marido está agindo como um verdadeiro cristão? Eu tenho orado para que o meu marido se converta de verdade ou eu tenho orado apenas para que ele volte para mim porque eu quero o meu marido de volta? E essa atitude é uma atitude cristã ou ela é uma atitude egoísta? De fato, o que eu busco é o bem do próximo ou ele é o meu bem? Fique com essa reflexão, responde aí no chat, tire alguma dúvida conosco, faça uma pergunta e eu espero de verdade que esse vídeo tenha alcançado o seu coração e que nessa reflexão você alcance o Senhor de uma forma muito mais profunda. A gente se vê no próximo vídeo.